Oi, gente! Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai gravar um vídeo respondendo a pergunta que vocês fizeram pra gente lá no Instagram. A gente tá num parque, então se vocês ouvirem barulhos de trenzinho, de brinquedo, De até de pássaro. bicho, ignorem, tá? Então, a gente fez pergunta no meu Instagram e no do Igor, então tem bastante pergunta. Talvez a gente precise dividir em dois vídeos, né? Pra não ficar tão longo e chato, né? Então, vamos lá. Vamos lá, primeira pergunta. Em qual cidade vocês estão? A gente está em Okazaki. Quem? Aichiken. Okazaki, que fica na província de Aichiken. Isso. É, É perto de Nagoya. perto de Nagoya. Tem bastante coisa aqui, a gente gosta bastante. Esse parque é enorme, depois a gente tenta gravar para vocês um pouquinho. Fica, sei lá, uns 10 minutos de casa. Bem pertinho mesmo. Hum. Vamos lá, segunda pergunta. Como surgiu a oportunidade de ir para aí? Como está sendo a experiência? Responde tu, você. Responde tu, você. A oportunidade surgiu porque eu sou descendente de japonês, né? Eu sou Sansei, que é terceira geração. E até a terceira geração tem uma facilidade para entrar aqui, né? A quarta geração, que seria, no caso, se fosse meu filho, para ele é um pouco mais complicado, né? Mas ainda consegue. Então, foi por isso. E eu sempre tive vontade, porque eu já sabia que eu podia entrar aqui, né? Então, desde pequeno, eu já sempre tive vontade de vir pra cá. Eu despertei a vontade depois de alguns anos. Depois de 2 anos, não, 1 ano de casado, né? A gente veio pra cá. Não, mais de 1 ano. Ah, não, que a gente decidiu vir tinha 1 ano, eu acho, de casado, né? É, de casada, eu acho que já tinha. Mas desde o início do namoro ele já ia trabalhando isso na minha mente. Mas foi do nada, assim, que eu quis vir. Como está sendo a experiência, gente? A gente tá gostando bastante, bastante mesmo, mais do que eu esperava. Eu, né, pelo menos. Eu achei que eu não ia gostar tanto, assim. No primeiro, segundo dia eu já tava falando que ia morar aqui. A mãe dela ligou, ou ela ligou pra mãe dela, não sei. Aí, no segundo dia, eu já tava falando que queria ficar aqui. Ela, oxe, saiu do Brasil falando que ia ficar cinco 5 anos, anos. agora quer ficar a vida toda. Ai, gente, mas é outra vida aqui, isso é doido. A gente fica imaginando que a gente pode comprar aqui, criar aqui, isso é doido. É outra vida, né? É muito diferente do Brasil. Como a gente saiu recente do Brasil, a gente sabe como tá lá, né? Às vezes a gente encontra uma pessoa que tá muito tempo aqui e ela acaba reclamando, mas no Brasil tá difícil também. Aqui pode estar difícil, mas no No Brasil tá Brasil, pior. Pelo menos na vida que a gente vivia lá, aqui é bem melhor, né? com certeza. E agora a próxima pergunta é de primeiro momento, o que mais te assustou no Japão? Bom, o que mais me assustou foi ser bom demais. Se a pergunta foi no sentido de assustou De ruim, sendo negativo, por enquanto por nada ainda. enquanto, não. A gente começou a trabalhar essa semana, a gente achou que ia ser de outro jeito também, que todo mundo fala, né? Tem lugares que são assim, igual todo mundo fala, que é linha de produção. Mas como lá é a parte eletrônica, né? Não é aquela esteira passando e você tem que ir numa correria, a gente não estranhou muito, não. Eu estranhei mais no primeiro dia no meu emprego lá no Brasil, que era linha de produção, do que o primeiro dia aqui no Japão. Até o momento tá super tranquilo. Nada assustou não, a gente. Como foi os primeiros dias no Nihon? Arigato, né? Os nossos primeiros dias, a gente tava acordando tipo 5 horas da manhã, Isso é sem verdade. sono nenhum por conta do fuso horário, né? Tem até os vídeos aí no canal, acho que no segundo dia que a gente chegou, a gente acordou umas 5h20, 5 e pouco da manhã e já quis sair pra rua atrás de Já ficava Wi-Fi. caçando internet. Porque os primeiros dias são assim, sem internet, você não sabe o que é caro, o que é barato, você não conhece, vai no mercado, você não sabe o que é o quê, porque o sal parece com açúcar, o óleo parece com produto de limpeza, então fica meio esquisito, É, mas acho que no primeiro e segundo dia foi os dias que a gente mais andou e a gente já conheceu praticamente o bairro todo. No primeiro e segundo dia, né? e tudo isso sem internet, né? A gente só olhava no celular a nossa localização, só que não dava para colocar um exemplo, a Starbucks. Não dava para colocar no Starbucks e traçar a rota, né? Tinha que ir olhando pelas ruas, no offline mesmo. Mas foi de boa.
Como vocês se comunicam na hora de comprar algo? Na verdade, a gente não se comunica muito, não. É mais em gesto mesmo, né? Assim, o Igor fala algumas coisas, né? Sim, Umas palavras-chave ele fala. E é, elas conseguem entender. Eu mais aponto do que falo. Só falo konnichiwa e só. palavra-chave, porque a gente já meio que entendeu o que que eles perguntam primeiro. É, Geralmente, a gente dá a cestinha para eles, né? Aí eles passam e falam, 100 ienes, tal. Aí passam de 500, 500 ienes, tipo, confirmando o que você está confirmando. comprando. Aí depois eles perguntam. Eu sei que pergunta é DSK. Quando eles falam DSK, eu sei que tá perguntando alguma coisa. Aí geralmente é sacola. Aí a gente fala, né? Não, arigato, né? Arigato. Daijobu, tal. Não precisa. Ou fale ie, que é não. E vai assim, vai indo. Eles não ficam conversando muito, não. E o que a gente não entende mesmo, a gente joga no Google Tradutor, mas normalmente a gente consegue se virar, assim, falando uma palavra-chave, ou eles falam alguma coisa em inglês, a gente entende mais ou Ou menos. mímica, que é muito da mímica. As É, primeiras vezes eles pegavam a sacola assim e mostrava. Tipo, é, core, não sei o quê. Core, tipo, isso daqui. Aí é, a gente já foi associando, entendeu? dá pra entender bem. E na verdade, isso desde quando a gente desceu em Doha, que a gente teve que trocar o dinheiro e lá eles falavam inglês, né? O rapaz falava inglês e a gente. A Karen fez o curso, mas meu Deus do céu. Eu não falo quase nada. Eu não falo nada, né? Falar, eu não falo nada, eu entendo algumas palavras. Aí é sempre assim, na base da gesticulação. Claro que a gente quer, a gente já faz o curso, né? Mas a gente quer se aprofundar mais para, porque se a gente quiser viver aqui, vai ter que saber falar, né? Não dá para ficar dependendo dos Sim, outros ou sempre pagando alguém, né? é. Mas é isso. Tem muita pergunta que meio que é parecida, né? Igual a gente respondeu agora. Aí tem outra pergunta também perguntando como a gente se comunica. Não na hora de comprar algo, se comunica no dia a dia. Então é basicamente a mesma resposta, né? No emprego, a gente trabalha no mesmo setor. E os chefes maiores, né, vamos dizer assim, são brasileiros. E os chefes da linha também é brasileiro. Então, e basicamente, acho que todo mundo da nossa linha, É. do nosso setor é brasileiro. Então, a gente não precisa falar japonês no trabalho. Aí é mais fácil, né? Bem mais fácil. Próxima pergunta é o que espera dessa mudança radical? Uma vida melhor, né? Assim, resumidamente, uma É. vida melhor. A gente veio buscar isso, né? Porque no Brasil, juntando o nosso salário, não era tão pouco assim, né? Mas tinha que pagar aluguel e tudo mais, era mais difícil você conquistar as coisas, né? Agora, não que aqui seja fácil, mas É mais fácil. é mais acessível do que É, no Brasil, porque aqui tem que trabalhar do mesmo jeito, não é que é fácil que vai cair do céu. A gente tem que trabalhar aqui, porém é recompensado, né, pelo que igual trabalha. falam, aqui a gente trabalha e a gente consegue comprar o que a gente quer. No Brasil a gente trabalha e paga as dívidas, né? Isso é verdade. Então, uma vida melhor. A gente procura uma vida melhor aqui. Acho que é o que a maioria vem fazer, né? É. Aí tem uns que realmente ficam um tempo só para juntar o dinheiro e tem outros que moram aqui, Que né? moram Que eu aqui. acho que talvez seja o que a gente vai fazer. Próxima pergunta é: como está sendo o choque cultural? Gente, quando a gente estava no Brasil, o pessoal não falava muito bem de japonês, não. A visão que a gente tinha no Brasil de japonês é que eles eram super secos, assim, até ignorante, né? Arrogante, ignorante, sem coração, né? Tipo, gelado assim, né? E pelo menos até agora, em atendimento público, é outra coisa, assim, é muito melhor que no Brasil. Eles te cumprimentam, te dão boa tarde, quando precisa te dar desculpas 1000 vezes, Sim. agradece sempre também. Eles são super simpáticos, como que fala? Eles são super Atenciosos. atenciosos, eles são bem atenciosos. Tipo assim, ainda mais a gente que não já envolve a língua também que a gente falou. Às vezes a gente não sabe falar uma coisa, tipo, a gente fala uma palavra-chave, eles aí tipo, a gente precisa de alguma coisa, eles vai lá, leva a gente no lugar, agradece e É. tal, é muito diferente. Eles não é tipo, não entende a língua, foda-se, se vira aí, não. Sim. Sempre tenta ajudar, sempre, sempre. Mas isso a gente está falando também em questão de atendente de farmácia, atendente de supermercado, isso, Não, né? mas até da prefeitura. Sim, Eles então, são. atendente da prefeitura. Agora, eu não sei, tipo, no dia a dia, assim, a gente não chegou a conviver Conviver com com o o japonês. japonês, isso. Aí eles podem ser mais seco, mais frio e tal, mas
Em questão de atendimento, que é o que a gente está convivendo mais, eles são bem atenciosos. Que mais? Em questão de roupa, É bem diferente. É porque quando fala cultural, eu acredito que envolve tudo, né? Tipo, desde andar no shopping assim, ver as comidas que vende, o jeito que se veste. Eu acho que cultura envolve tudo isso, né? Mas você acaba acostumando. não é nada muito, não é nada estranho, assim. Não foge muito. Não foge muito, não. Eles não andam igual as gueixas lá, não, é normal. Não. Tem roupa vendendo assim na loja, mas Sim. a gente Mas acho nunca que deve viu. ser mais pra usar em lugares específicos, né? Ou em Agora, eventos, né? Alguma coisa assim. mas normal, assim, no geral, normal, né? Normal. Tem uns que é meio estranho, mas estranho tem até no Brasil, assim, né? Isso é verdade. Já emendando em outra pergunta, perguntaram se é difícil se adaptar à cultura daqui. Não achei difícil. É porque a gente tá no país deles, mas não vai viver a cultura deles, né? A gente vai viver do nosso jeito, respeitando, né? Claro, mas meio que vai viver do nosso jeito, né? Não, sim, mas aparentemente eles não são tão rígidos assim, tipo, em questão de cultura, de seguir coisas que tinha antigamente. Eu acho que não, aparentemente não, pelo Pelo menos. menos onde a gente mora não é tão interior, né? Então, acredito que seja mais no interior, seja assim. E a questão da comida, Tem a assim, pergunta também. Ficou com medo de não se adaptarem com a comida do Japão? fiquei com medo porque eu não gosto de comida agridoce, aqui tem muito. Mas a gente cozinha a nossa comida, né? Então, É que no dia a dia igual, tem que levar marmita, mas a gente que vai fazer a a nossa gente. marmita, entendeu? Então, eu sempre procuro algo que seja parecido com o nosso gosto. Tipo, o arroz a gente já se acostumou a comer o japonês, isso antes de vir pra cá, na minha sogra, né? Feijão a gente trouxe, mas vende aqui também. Carne vermelha, frango, carne de porco, tem aqui também. E eu achei o gosto normal. É, Aí só a questão do tempero, né? Que a gente foi no mercado brasileiro, mas eu não achei muita coisa. E eu achei um tempero parecido, assim, com o nosso que a gente usava no Brasil. Então tá a mesma coisa, né? é a Praticamente. mesma coisa, tudo que vem. Não vou generalizar tudo, né? Mas tudo do dia a dia, assim, que vende aí, em questão de comida, vende aqui Vende também. aqui. Então, macarrão que a gente come direto, arroz, feijão, tudo vende aqui. Então, dá pra você se alimentar do jeito que você quiser. Agora, mais quando você for pro restaurante, né? É. Aí sim, tem muito restaurante típico aqui. Mas tem restaurante também que parece aí com o do Brasil. Tem restaurante de massa, né? Que é o Saizeria. Tem Sukiyaki, tem até aí no Brasil. Mas, enfim. Mas quando a gente for em algum típico, a gente fala pra vocês Sim, a como gente foi. mostra. Mas aqui também tem McDonald's, tem Pizza Hut, tem hamburgueria também aqui. É, Poucas, mas tem tem Domino's, né? Que é de pizza. Domino's. Domino's, é. Acho que é isso. Até o momento não tá sendo difícil, não, a questão da comida. Assim, não. Acho que o mais difícil é a quantidade de fruta que tem aqui, que é muito pouca. Isso é verdade. Tem mais verdura e legume do que fruta em si. E quando tem É caro, é um pouco é um caro. pouco mais É um caro. pouco mais caro. Mas, tipo, banana, maçã, que é o que e mexerica, que é o que a gente mais É, comia, a gente tá comendo normal aqui. então é tranquilo. Então, gente, eu falei que a gente vai viver do nosso jeito, mas é igual aí no Brasil. Tem a cultura daí, mas não é que a gente vai quebrar regras. Aqui no Japão a gente vai viver do nosso jeito igual. Se a cultura aqui é tomar café da manhã comendo arroz, a gente não vai tomar café da manhã comendo arroz. A gente vai lá, compra o nosso pão, então, tipo assim, não é que a gente vai quebrar regras aqui, mas a gente vai viver do mesmo jeito que a gente vivia no Brasil, entendeu? Seguindo da mesma forma, né? Respeitando a forma dos outros pensarem, né? Sim, isso sim, mas é porque às vezes fica mal entendido, né? Eu chegar e falar, não, a gente Não não vou vai viver. respeitar nada. Não é que a gente não vai respeitar, a gente não vai viver igual eles, É entendeu? isso. As regras a gente vai respeitar, mas questão cultural, a gente vai continuar fazendo do nosso jeito, né?